capítulo 13 de Marcos. Aqui está, irmãos, uma exposição de Jesus, uma exposição profética de Jesus sobre o final dos tempos. Nós temos a escatologia, que é um sistema doutrinário que trabalha as doutrinas escatológicas, as doutrinas do final dos tempos. Mas aqui nós devemos encarar esse texto somente do ponto de vista da pregação de Jesus. E é interessante fazer isso, porque aqui nós não estamos vendo um estudo sistemático de escatologia, de doutrina, mas estamos vendo um sermão anunciado por Jesus. No capítulo 13, a palavra diz assim, versículo 7: quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, aqui nós temos uma declaração de Jesus sobre o princípio das dores. Logo em seguida, nós vamos ter uma declaração de Jesus sobre a grande tribulação. Note que essas declarações estão elencadas de forma seguidas. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, que Ele escolheu, abreviou tais dias. Observe que Jesus frisa que haverá uma tribulação como nunca houve na história da humanidade. Logo em seguida, uma palavra reconfortante. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. E Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Depois, note que Jesus fala de forma sequencial. Primeiro do princípio das dores, depois da grande tribulação, depois da vinda de Jesus, e finalmente ele vai nos alertar sobre um detalhe importante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é no cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo,
a todos vigiai. Pai, Senhor, na tua graça, e por ela estamos aqui nesta noite, clamamos pela força e poder do teu Espírito para podermos falar das verdades da tua palavra, e que esta palavra, que é vida, é poder, marque nossos corações nesta noite. Ah, Senhor, como precisamos que tua palavra nos marque, tua palavra, Senhor, nos constranja, tua palavra nos quebrante, e tua palavra nos mostre que precisamos temer o Senhor e dar a glória devida ao seu nome. Produza esses efeitos de graça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, observem com atenção este sermão profético de Jesus. Nós não estamos falando de um conjunto de doutrinas, nós estamos falando de um sermão pregado por Jesus sobre o fim dos tempos. Neste sermão pregado por Jesus, já destaquei, ele frisa o princípio das dores, depois a grande tribulação, depois a vinda do Filho do Homem e a exortação: vigiai. Não tenho dúvida, irmãos, que o lugar onde nós nos encontramos dentro desse texto é o princípio das dores. Também não tenho dúvida que logo após o princípio das dores, aquilo que Jesus ensina aqui, note que estamos presos só ao que Jesus falou. Nós temos a grande tribulação. Irmãos, então nós estamos no princípio das dores e próximos à grande tribulação. Quando Cristo fala do princípio das dores, ele fala de algo que vai crescendo, algo que vai aumentando com o decorrer do tempo. Então, no conjunto de todos os ensinamentos de Jesus, nós vemos que enfermidades, nós vemos que convulsões da terra, convulsões naturais, terremotos, maremotos, vulcões, iriam se suceder e aumentar cada vez mais. E também guerras iriam aumentar cada vez mais. Mas também nós percebemos no ensino também de Paulo que uma coisa iria acontecer também dentro desse princípio das dores, que as próprias mães, os próprios pais, filhos, iriam perder o afeto natural. Quer dizer, o amor natural, o amor pelos pais que Deus colocou no coração do ser humano, até mesmo este amor iria ser perdido, iria desaparecer. Eu me impressiono com tudo que está acontecendo nos nossos dias, dentro e fora da igreja. Também me impressiono com essa violência terrível, esse aumento das drogas, incremento das drogas, e também a corrupção, o egoísmo, o apego do homem cada vez mais às coisas materiais. Tudo isso vai aumentar dia após dia. Nós que beiramos aí, e todos os irmãos que beiram a casa dos 60, 70, 80 ou 90, tiveram a oportunidade de ver que no passado
as coisas eram mais tranquilas. Não havia tanta violência, tantos bandidos, nem tantas enfermidades. E também, se nós formos olhar não para um passado muito longe, se nós olharmos para cerca de 30 anos atrás, nós vamos ver também que não havia tanta enfermidade, tanta violência, tanta maldade como existe hoje no nosso mundo. Então, esse princípio das dores é algo que vai atingindo seu clímax até chegar na grande tribulação. Os problemas, o pecado, a maldade humana vai se avolumando de tal maneira que de repente vai explodir a grande tribulação. E são dias de sofrimento como jamais houve em toda a história da humanidade. Eu gostaria de parar um pouquinho, porque eu frisei sobre isso, na perda do afeto natural por parte de muitos pais e por parte de muitos filhos, onde nós temos exemplos de filhos que até mesmo matam o seu pai, sua mãe, e pais que também matam os seus filhos. Eu gostaria de alertar a Igreja de Deus, esta igreja que nós servimos, para o cuidado, a atenção que os irmãos têm que ter com os seus filhos. Pouco tempo atrás, eu conheci um casal e ele tinha uma função social bastante alta. Eu creio que de todos que estão aqui, nenhum tem uma função social, um cargo como aquele jovem tinha, e eles eram casados de novo. E ela queria então ter um filho, e orava para ter um filho, e estava fazendo até tratamento para ter filhos. Mas sentado à mesa junto com eles, numa refeição, eu disse: mas por que você quer ter filhos? Por quê? E a confrontei. Meu problema é esse. E a confrontei e disse: olha, você ensina, vai dar aula pela manhã, à tarde você também está trabalhando, à noite você está corrigindo prova, seu marido tal dia, o que você vai fazer com essa criança? Amados, o amor do pai e da mãe é insubstituível na formação das nossas crianças. O cuidado do pai e da mãe é insubstituível na formação das nossas crianças. Aqueles que querem ser pais, que querem ser mães e querem ter filhos, pensem na qualidade do tempo que vocês vão dar para os seus filhos, Eu encontro situações, às vezes, aterradoras, em que a gente pergunta: escuta, você sai com o seu filho? Você passeia com o seu filho? Eu não vou dar o exemplo certinho, porque muitas dessas coisas ocorrem aqui dentro, então eu tenho que dar um exemplo meio esquisito e diferente. Mas o pai disse: não, eu vou ao médico com ele, ou eu levo ele na escola. Irmãos, eu não sei que mundo eu estou vivendo, eu não sei. Então, onde está o cuidado que nós temos? Quando nós falamos de tempo, é de nós estarmos dedicando realmente momentos de lazer, momentos de passeio, onde no passeio nós vamos conversando com os nossos filhos. Uma vez um filho meu teve um problema
e ele costumava viajar lá para o Rio de Janeiro para vender algumas coisas. Eu disse: filho, eu quero ir com você, quero ver como é que é o lugar onde você vai, onde você fica hospedado. Evidente que ele ficava hospedado lá numa maloca e ele arrumou um lugarzinho melhor para eu me hospedar. Mas eu viajei com ele daqui para o Rio de Janeiro num ônibus. Viajamos um montão de tempo. Estive lá com ele, acompanhei, vi. Na volta, quando eu voltei com ele, foi uma das voltas mais produtivas que eu tive. Uma interferência, graças a Deus, na vida dele, onde eu orientei: filho, você está trabalhando desse jeito, olha só a sua qualificação, começa, dá atenção à sua qualificação. E dali então ele passou, passou para uma mudança, porque ele vendia lá umas cartelas lá que tinha o nome lá de um santo tão esquisito. Eu falei: mas olha o nome desse santo aqui, meu filho, olha que coisa que você está vendendo. E graças a Deus ele ouviu. Mas se nós não fizermos assim com os nossos filhos, não dermos atenção, se não sabemos, às vezes você tem um filho que já tem 18, 19 anos, e você acha que você não precisa. Eu quero dar uma receita para você. A receita que eu tenho quando converso com as pessoas, ela tem se mostrado um resultado maravilhoso. Se você é pai, comece confessando seus pecados de pai para com seu filho. Eu acho que você vai passar a noite falando da sua pecadaiada. Seus pecados de omissão, de falta de carinho, de falta de amor, de falta de atenção. Então, se você quer ter filhos, pense seriamente nisso. Um homem e uma mulher que quer ter filhos não podem ficar os dois trabalhando praticamente o dia inteiro e deixando seus filhos aos cuidados de outrem. Isso é crime. Pode não ser aqui na terra, mas é no céu. Isso é crime. A solução é a mulher ou trabalhar meio período, ou trabalhar menos. O casal ter menos bens, mas nunca se omitir dos seus filhos. Porque se nós estamos vivendo essa situação de droga, de pecado, a culpa é dos pais. Os pais que têm falhado na atenção aos seus filhos e têm perdido o afeto natural. Às vezes você pode se assustar com isso, mas como eu gosto de me lembrar, talvez você também faça isso com os seus filhos. Como eu gosto de me lembrar nas noites de frio, quando eu ainda coberto, lá vinha minha mãe e vinha me olhar se eu estava bem coberto, se eu estava com meia no pé, se eu estava bem agasalhado. E ia lá no guarda-roupa e buscava lá um mentor, alguma coisa, e colocava sobre mim. Também me lembro com saudade aquele dia, eu já disse aqui, quando eu cheguei em casa todo animado, tinha aquele jogo de tómbola lá, daquelas coisinhas lá, 22, 23, não sei o quê, e eu ganhei um dinheirinho no jogo, mas eu vim todo animado. Ah, mãe, olha aqui, ó, e vim com a sacolinha de tómbola na mão, que o joguinho era meu. Olha aqui o que eu ganhei. Nós tínhamos em casa um fogão de pó de serra, e a comida estava sendo feita, o fogão estava aceso. Ela passou a mão abruptamente em tudo e jogou tudo no fogo. Irmãos, nós temos que ser homens de determinação na formação dos nossos filhos. Nós não podemos ser frouxos. Quando o erro é grave, nós temos que tratá-lo com amor, mas também com severidade. Mas para as coisas, foi a primeira vez que eu cheguei. Minha mãe não esperou chegar a segunda vez. Ela não esperou para depois do almoço conversar comigo. Vem cá, senta aqui perto de mim, que eu quero conversar com você. Isso aqui, você sabe, isso aqui vai fazer mal para você e tal. Não,
que é isso? Ela pagou, passou a mão. Você já pensou se os pais da nossa igreja se transformassem num dia para a noite de demolidores de computador? Pegasse aquela, não é, como é que chama? Não é martelo, como é que chama aquela outra coisa bem grossa assim? Marreta. Comprasse uma marreta. Cidadão está lá na internet, chega com a marreta assim, arrebentar. Nós achamos que isto, irmãos, é exagero. Mas vocês viram o que Moisés fez quando Israel levantou aquele bezerro de ouro? Os irmãos que estão fazendo leitura da Bíblia sabem. Ele mandou derreter aquele bezerro de ouro, jogou na água e fez o povo beber aquela água. Irmãos, o pecado é destruidor. O pecado mata mesmo, e mata a alma, e mata para sempre. E nós estamos caminhando por um tempo em que não haverá mais tempo. Nós estamos caminhando para um tempo em que não vai se adiantar você se arrepender. Se você ainda não tomou sua decisão de arrependimento, vai chegar o tempo que você vai dizer: eu quero agora ser um cristão, mas não vai resolver para você, porque o tempo da oportunidade, a porta da oportunidade vai se fechar. E eu gostaria que vocês ouvissem bem isto, porque eu não imagino que a próxima geração vai chegar ao seu final. A próxima geração que está vindo dos nossos netos, eu não imagino que ela vai chegar ao seu final sem que haja uma onda forte, poderosa de juízos de Deus sobre essa terra. Cada juízo que há hoje está anunciando que a grande tribulação está para vir. Então nós precisamos temer o Senhor. Eu gostei ontem, tem a Sandra que é casada com o pastor Manuel Messias, e ela estava fazendo suas reminiscências, e em público ela se lembrou que eu fui o primeiro pastor dela. Na verdade, naquele tempo eu não dava muita importância a ser pastor, nem hoje dou também. Costumo dizer que eu sou um meia colher, um meio pedreiro, lá faço as coisas mais ou menos. Então, naquele tempo eu era evangelista, mas eu já cuidava de ovelhas e cuidava da igreja, e sozinho. Era muito novo, muito novinho. E ela tinha 4 anos de idade naquele tempo, e ela estava se lembrando então de que eu tinha sido o primeiro pastor dela. Mas não é isso que eu quero frisar. No testemunho dela, ela disse que ela teve que sair de casa, deixar sua família e estudar fora, e ela falou para todos os irmãos e para todos os jovens: olha, eu saí fora, eu fui estudar fora, trabalhar fora, mas lá fora eu não perdi o temor do Senhor, porque meu pai não estava ali para me olhar, mas Jesus estava ali me vendo. A minha igreja, meu pastor, não estava ali para ver aonde eu ia, mas os olhos do meu Deus repousavam sobre mim. Hoje nós vivemos um momento que muitos jovens precisam sair da nossa cidade para ir estudar fora. Lembrem-se que um dia nós seremos colocados frente a frente com os grandes juízos de Deus. Lembre-se que um dia esse princípio das dores vai aumentar de uma forma tremenda. Lembre-se que um dia talvez seu filho passe por este processo, e você precisa viver uma vida em que você possa transmitir para ele valores e princípios, transmitir para ele verdades que ele vai abraçar, vai seguir e jamais vai deixar para trás. Lembre-se disso, para que seus filhos, quando saírem debaixo aí das suas asas, precisarem ir para fora, eles possam se lembrar de temer o Senhor, mesmo estando longe da sua igreja e longe dos seus pais, porque o Senhor está vendo cada passo.
sondando cada pensamento, e o Senhor está separando aqueles que lhe são fiéis, aquele que realmente lhe devota um amor, uma sinceridade, uma perseverança, segundo a palavra de Deus. Mas passemos para a grande tribulação. A palavra de Deus diz que vai haver um tempo em que a tribulação vai ser tão grande, que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém conseguiria escapar, ninguém. Mas por amor dos eleitos, Deus vai abreviar os dias da tribulação. Então imaginamos que o dia de tribulação não será dias longos, um período longo. Note que nós não estamos aqui nos baseando nas doutrinas escatológicas que são bíblicas e são verdades, mas a nossa base é unicamente o sermão de Jesus. Estamos trabalhando só o sermão de Jesus. Eu gosto de trabalhar assim, porque se eu encontro um texto da palavra de Deus que fala de predestinação, eu vou falar sobre predestinação, está ali. Mas depois, mais para frente, no outro dia, eu encontro outro texto que enfoca a responsabilidade humana, a corrente oposta à predestinação, o arminianismo. Então eu vou falar sobre aquilo lá. Eu não sei porque essas coisas coexistem na palavra de Deus, mas eu sei que é a palavra de Deus. Então eu procuro ensinar aquilo que está na minha frente, na minha cara, nos meus olhos, a palavra de Deus. E nesta noite eu estou preocupado em falar aquilo que Jesus pregou. E Jesus fala aqui dessa grande tribulação que vai vir. E a palavra de Deus diz também em seguida que haverá, após a grande tribulação, haverá a volta do Filho do Homem. A palavra de Deus usa a expressão Filho do Homem, porque nosso Jesus é homem perfeito e é Deus perfeito. Ele é ao mesmo tempo o homem perfeito e é ao mesmo tempo o Deus perfeito. Por isso que a Bíblia muitas vezes ressalta a humanidade de Jesus, o fato dele ter vindo em carne para nos salvar. Então, depois dele falar da grande tribulação, Jesus fala, mas naquele dia, após a referida tribulação, fala o que vai acontecer. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Note, observe, isso vai ser um evento de surpresa. As pessoas não estarão esperando, mas aqueles que praticaram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, porque não tenham dúvida que hoje nós estamos vivendo momentos em que o evangelho de Cristo não está sendo pregado em toda a sua integridade. Existem muitas e muitas invencionices, pessoas inventando coisas, e as pessoas estão aceitando aquilo que as pessoas inventam, sem procurar na palavra de Deus a verdade que a palavra de Deus diz e explica. Então muitas pessoas naquele dia vão estar enganadas. Aliás, muita gente vai descobrir logo que está enganada. A partir da evolução do princípio das dores e o advento da grande tribulação, a grande massa de evangélicos vai perceber que está enganada. Há poucos dias atrás, eu conversava com uma irmã, e a família estava atravessando um problema de enfermidade. Então, ela dizia o seguinte: pastor, eu queria saber o porquê. Eu disse para ela: por que você quer saber o porquê? Acontece o seguinte: você pergunta por que chove na sua casa e chove na casa do vizinho? Você pergunta por que o sol raia na sua casa e na casa do seu vizinho?
A bênção de Deus vem para toda a humanidade, e o juízo de Deus vem sobre toda a humanidade. Vem sobre mim, vem sobre você. Eu não estou livre de doenças terríveis e nem você está, porque a qualquer momento ela poderá sobrevir sobre nós. E então, quando o princípio das dores for aumentando e a grande tribulação também, o que vai acontecer? O crente vai descobrir que ele está sofrendo junto com o injusto, com o ímpio. Ele vai descobrir que ele está sofrendo mais do que o ímpio e o justo. Em muitas cabeças isso vai provocar um redemoinho. Em muitas cabeças isto vai provocar uma confusão. E muitos vão abandonar a verdade neste momento, porque não vão entender ou compreender que o pecado da humanidade trouxe como consequência males sem fim para toda a humanidade, onde eu estou incluído. Eu não estou excluído da humanidade pecadora, e eu não estou excluído da humanidade que está sob o juízo de Deus. Eu estou também embaixo deste juízo. E quando o princípio das dores for aumentando, e aí vir a grande tribulação, aí, meu amigo, não vai adiantar você ir à casa da profeta ou do profeta para saber porque aquele problema está acontecendo na sua vida. Se preocupe em se santificar, se preocupe em consagrar, se preocupe em dedicar a sua vida a Deus, e esqueça o resto. Esqueça o resto, deixe o resto para trás, não pense mais nisso. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Se foi um problema de pecado, eu tenho que me consertar por inteiro mesmo. Eu não preciso saber qual o pecado. Aliás, eu não preciso nem saber quais são meus pecados, porque Davi dizia: os meus pecados estão diante de mim. A questão é que eu não confesso, eu não abandono. Mas eles estão lá, eu sei, eu não sou ignorante a respeito dos meus erros, e o Espírito Santo de Deus não me deixa ignorante a respeito dos meus erros, mas o Espírito Santo de Deus mostra para mim a todo dia, a toda hora, os erros e os pecados que eu cometo. Aquele dia vai ser um dia de surpresa. A palavra de Deus diz que os anjos vão seguir em todas as direções e vão recolher os escolhidos de Deus, vão tirá-los deste mundo e vão levá-los para o gozo eterno do Senhor. E finalmente Jesus, palavra de Jesus, estai de sobreaviso, quer dizer, você fique alerta, você não durma, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um uma obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá, se ao cantar do galo, se pela manhã, se à meia-noite. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Interessante que você pode ver que esse capítulo 13, você pode ler em casa, é um capítulo 13 que segue a sequência de um sermão. Ele próprio é um sermão, porque ele fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda súbita do reino de Jesus, e depois ele fecha com uma exortação: vigiai. Então atentemos para esse sermão que foi pregado por Jesus e pratiquemos esta verdade da palavra de Deus. Amém? Dá graça ao teu povo, Senhor, de vigiar, de orar, de estar desperto, porque a hora vem. E esta hora nós não sabemos quando, mas nós podemos ver, pelo que está acontecendo, que esse dia está bem próximo de nós. Está chegando o dia e está chegando a hora. Permita que cultivemos o temor do Senhor, o apego à tua palavra, tenhamos cuidado na formação dos nossos filhos, para formarmos filhos para Deus e não para o mundo, não deixarmos a educação, o trato dos filhos à mercê de outras pessoas, mas nós mesmos tenhamos o cuidado de formá-los na graça e no temor do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Despeça do seu irmão. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.